Olá, aqui é a Pribeda Cardim do Ministério Fala com Jesus. Nós vamos dar continuidade à palavra compartilhada semana passada sobre as maneiras que Deus fala conosco. E queremos hoje então dar alguns testemunhos. E eu quero compartilhar com você, antes, o Salmo 84, que nos diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O primeiro testemunho, então, que eu quero compartilhar com você, da nossa filha, que teve uma parada respiratória numa manhã, num domingo de manhãzinha. Ela estava já com dificuldade para respirar, ela tinha 6 meses de idade aproximadamente. E naquele domingo, a minha sogra fez respiração boca a boca para ver ali se ela voltava a si, e ela então pegou aquele fôlego um pouquinho, e nós chamamos um médico rapidamente, um vizinho nosso, que na hora que viu que ela estava broncoaspirando, mandou que a gente fosse correndo para o hospital. E a minha filha já estava roxinha ali nos meus braços, ela foi arrancada de mim na hora que eles viram que ela estava roxa, e levaram ela de uma sala onde eu ainda consegui ver eles com aqueles aparelhos tentando ressuscitar. Naquele corredor, a porta se fechou, e naquele corredor eu perguntei para o Senhor. Falei: Pai, você vai levar a minha filha? E eu fiquei uns minutos assim, quietinha. Eu tinha uma biblinha como essa aqui, Novo Testamento, Salmos e Provérbios, a biblinha dos Gideões. E eu peguei essa biblinha querendo uma resposta de Deus ali, naquele momento crítico que a minha filha estava tendo paradas respiratórias. E eu abri exatamente aqui em Apocalipse, capítulo 2, no verso 10, que diz assim: Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu lembro que quando eu vi a palavra vida, parecia que ela estava em negrito e em letras maiúsculas. Eu não sei te explicar isso, porque na minha Bíblia não está assim. Mas naquela hora, parece que aquela palavra ressaltou. E eu fiquei com uma paz muito grande, sabendo que Deus estava cuidando da minha filha e que ela não iria morrer. Meu marido estava esperando ali também na sala de espera, e ele estava também com a sua Bíblia. Então, na hora que eu sentei, ele falou calmamente para mim: Pri, Deus falou comigo. Eu falei: Deus falou também comigo. E aí então eu compartilhei da palavra que o Senhor tinha dado aquela hora, que me deu muita paz. E ele, por sua vez, tinha aberto na ressurreição da filhinha de Jairo. Que coisa tremenda quando Deus fala através da palavra dele, de uma forma tão forte, que você sabe que você não pegou a esmo, não foi coincidência, mas foi o próprio Senhor que falou conosco, através da palavra dele, a receber essa palavra rema, a palavra zoe, que nos transforma, que nos dirige e que nos conduz para a vida. A minha filha, depois disso, ela teve realmente um período de muito tratamento, mas para a honra e glória do Senhor, ela foi liberta completamente dessas paradas respiratórias, do problema dela respiratório. E hoje, né, com 21 anos, ela é uma bênção, e nós nos alegramos por aquilo que Deus fez por nós, porque Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia.
A outra maneira também que Deus fala conosco, com aquela voz suave, com como que uma convicção dentro de nós. Eu lembro aqui no começo da pandemia, eu estava lavando louça, a gente está vivendo um momento, ainda está vivendo um momento político muito difícil no nosso país e muita polarização, muita discussão nos grupos, inclusive de WhatsApp, nos grupos, na mídia, todo lugar, com uma contenda muito grande. E eu ia responder num grupo lá sobre a minha opinião, e o Senhor falou assim: não entre em contenda. Se você me perguntasse, mas ele falou audivelmente nessa hora, não. Mas foi uma convicção grande e eu senti realmente que o Espírito Santo estava me conduzindo a não entrar por esse caminho, a não fazer aquilo que muitos estavam fazendo. Então eu senti o cuidado de Deus, eu senti que era a vontade do Senhor mesmo, que eu não entrasse em polêmica, ainda que eu quisesse dar a minha opinião pessoal. Então vai aqui essa palavra, essa maneira doce como Deus muitas vezes fala conosco, né? Como uma convicção dentro de nós, e a gente sabe que é o Espírito Santo porque ele nos dá essa paz tremenda e evita que a gente entre por um caminho tortuoso. Em nome de Jesus. Não que eu não tenha que dar a minha opinião de vez em quando, não que eu não possa fazer isso. Deus me dá a liberdade de fazer isso. Mas eu entendi que naquele momento específico não ia ser bênção, não ia ser para edificar, não ia exortar, não ia trazer consolo, alegria para ninguém. Pelo contrário, podia incitar uma briga, uma contenda, que não era o propósito que Deus queria. Então, que a gente possa estar escutando essa convicção que vem de Deus, aquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo. Em nome de Jesus. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu realmente ouvi a voz audível de Deus foi quando eu estava na dúvida se eu ia fazer uma viagem para Nashville, lá para o Tennessee, para os Estados Unidos, que minha irmã estava fazendo um curso e meu cunhado pediu para eu ir encontrá-la e fazer um pouco de companhia para ela na época que ela estava já há alguns meses lá. E eu teria que passar talvez uns 2 meses e fazer também um curso ali com ela, ajudar, ficar um tempo, né? Mas eu estava na dúvida realmente, eu estava desempregada e não sabia se era a direção de Deus. Eu lembro que eu fiz um jejum, era dia 21 de abril, feriado, né? Dia de Tiradentes, e todo mundo estava então indo para almoçar ali na casa da minha sogra, e em vez de eu então almoçar, eu fui para o quarto para orar. E depois de alguns momentos ali, momentos assim orando, buscando a presença de Deus, eu escutei ide. Eu escutei bem claro, audível, a palavra ide. E eu senti que essa palavra tão pequenininha que ele falou comigo aquela hora, ide, era realmente para eu ir, para eu fazer essa viagem. E foi uma bênção muito grande na minha vida. Eu sei que para minha irmã também foi, que Deus tinha preparado para eu ir para outra nação, aprender melhor o inglês e me preparar para aquilo que Deus ainda tinha para minha vida. E o que é mais maravilhoso de tudo isso, quando eu cheguei lá, que eu comecei a passar um pouquinho mal, eu descobri que estava grávida da minha filha, e isso foi uma bênção também grandiosa, né? Como Deus preparou um tempo ali de eu ficar 2 meses ali com a minha irmã cuidando de mim e eu também fazendo companhia para ela. E que bênção quando Deus prepara um tempo precioso e a gente obedece, a gente escuta a voz dele e só obedece. Como tudo aquilo vai encaminhar para uma grande bênção que Deus tem para nós. Então se prepare, escute a voz de Deus. A voz de Deus, ela é poderosa. A voz de Deus, ela nos guia e ela nos dá realmente a direção certa, no tempo certo.
em nome de Jesus. Deus fala conosco através de outras pessoas. Sim, Deus fala conosco usando os seus servos, mas nem sempre são servos de Deus. Às vezes são pessoas que são ali usadas por Ele. Na Bíblia conta até uma vez que uma mula falou com o profeta dele. Então, a criatividade de Deus, o poder dele é inimaginável muitas vezes para nós. Eu lembro uma situação muito clara onde nós podíamos mudar de apartamento e eu estava muito na dúvida do que fazer, porque eu não queria que fosse um sorteio. Não sei se você me entende. Eu lembro que eu orei sobre isso para ver se eu deveria, então, me abster e dar o lugar para esses nossos queridos. Eu cheguei numa reunião de oração. A pastora ali que estava pregando, ela falou assim: olha, não sei, tem alguém aqui que está numa situação de mudança. E Deus está falando assim: fique onde você está. Fique onde você está. Não mude. E eu senti realmente que essa palavra era diretamente para mim. E nós permanecemos na nossa casa até que o Senhor é que fez essa mudança na época que minha filha nasceu. Então, olha, o cuidado de Deus é muito grande conosco, né? E Ele usa muitas vezes outras pessoas. E quantas vezes usou? Eu dou realmente glória a Deus todas as vezes que pessoas foram tremendamente usadas para falar comigo. E eu espero também que essa palavra que eu estou falando para você hoje possa também ser abençoadora, em nome de Jesus. Outra maneira que Deus fala conosco é através da criação dele. Na outra ministração eu contei sobre a minha mãe, que quando ela escuta o Bem Te Vi, ela sente a presença de Deus, como se Deus estivesse ali perto dela. E eu lembro também uma ocasião, eu trabalhava com projetos, eu tinha que desenhar muito em cima da prancheta, e isso me causava muita enxaqueca, me causava muita dor de cabeça. E eu, uma manhã assim, de muita enxaqueca, muita dor de cabeça, eu sabia que nem o remédio estava resolvendo. E eu ainda pensei, puxa, eu tenho tanto trabalho hoje para fazer, o que eu faço, Senhor? O que eu faço? E aí eu lembro que eu entrei no banheiro, vitrô aberto, tinha um inseto, não sei como que você chama aquele inseto, mas eu conheço aquele inseto como louva-a-Deus. Louva-a-Deus. Preciso falar que eu morava no 12º andar aqui em São Paulo. A oportunidade de ter um louva-a-Deus na sua janela é bem pequena. E principalmente naquela hora que eu estava falando assim: Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Quando eu vi aquele bicho, primeiro eu me assustei, né? Porque a gente não costuma ver muito inseto dentro de casa assim. Mas depois eu captei a mensagem e comecei a louvar o Senhor, comecei a adorar o Senhor. Eu fiquei tão alegre, gente, com aquilo lá, porque eu vi que era um sinal de Deus, eu vi que era Deus falando comigo através daquele louva-a-Deus. E eu não sei que horas que a minha enxaqueca terminou, mas eu voltei às 10 horas da noite, muito feliz. O poder de Deus, um sinal de Deus, da criação dele ali, pertinho de mim, falando comigo. Louva a Deus.